A maior parte das pessoas, e eu tenho quase certeza que você também, acredita que a paz nasce das circunstâncias. Elas falam coisas como: quando eu resolver os meus problemas, eu vou ficar em paz. Quando a minha vida melhorar, aí eu vou ser feliz. Mas aí é justamente onde está o problema. Porque se a sua paz depende de coisas que estão fora de você, então você nunca vai ter paz de verdade. Você precisa entender uma coisa muito importante. Na nossa vida sempre vai existir sofrimentos, perdas, frustrações, injustiças. Isso significa que talvez você esteja buscando uma paz que nunca vai chegar. Mas existe uma saída, porque a verdadeira paz interior, ela não nasce do controle das circunstâncias. Ela nasce de você assumir o controle e ordenar o seu interior. Hoje eu quero te mostrar nesse vídeo como você pode alcançar a paz interior mesmo quando o mundo está um caos. E como a filosofia clássica e a psicologia profunda nos ajudam nesse caminho. Você já se perguntou por que hoje as pessoas andam tão ansiosas, tão inquietas, tão irritadas, tão imediatistas? A resposta é justamente porque a maior parte delas acredita que a paz mora na ausência de problemas. Mas a felicidade e a paz interior que acompanha essa felicidade não depende exclusivamente da gente eliminar as dificuldades, mas sim da gente conseguir ordenar o nosso interior segundo as virtudes. Com esse caminho, você vai se sentir completamente satisfeito porque sabe que está dando o seu melhor. Isso significa que o problema real da nossa vida não é o caos no mundo, mas sim o nosso próprio caos interior. Por exemplo, imagina duas pessoas que perderam o emprego na mesma semana. Uma passa ali os seus dias guardando rancor, xingando o chefe para os amigos no WhatsApp, roendo as unhas, desesperado com o que vai ser da vida. Já a segunda pessoa, ela começa a agir. Ela começa a procurar por novas oportunidades, ela compreende que o ciclo passou e que ela precisa ir em busca do próximo. A mesma situação, caminhos diferentes. Resultados completamente opostos, tanto na mente quanto na própria vida e resultados dessas pessoas. O que mudou? Foi o mundo? Foi a situação? Não. Continua a mesma coisa. O que mudou foi a ordem da alma dessa pessoa. Então, se o problema não está lá fora, de onde que vem esse caos? Vem de dentro de nós, de dentro de você. Então, se a paz depende dessa ordem interior, como é que nós podemos construir essa ordem? Vamos pensar agora numa orquestra. Quando cada músico toca o que quer, na hora que quer, no tom em que quer, nós não conseguimos obter uma música, mas sim um barulho, um incômodo, um caos completo. A harmonia da orquestra só vai surgir quando tem um regente, quando tem um maestro guiando aqueles músicos no mesmo caminho e pelo mesmo ritmo. Então a harmonia, ela só vai surgir quando existe uma hierarquia, quando existe uma estrutura, alguém conduzindo aquele conjunto. E a nossa alma humana funciona do mesmo jeito. Dentro de cada pessoa existem as emoções, os desejos, os medos, os impulsos e também a razão. Quando a razão conduz esse conjunto, nós conseguimos criar uma harmonia interior. E é dessa harmonia interior que nasce a paz de espírito. Quando os nossos impulsos assumem o controle, o resultado é completamente o oposto. A nossa paz, ela nasce da tranquilidade da ordem e não da ausência de problemas. E é justamente aí que mora o problema do mundo moderno. Porque a cultura que a gente vive fala justamente o oposto. Os influencers aí na internet falam que você tem que fazer o que você quer. Os psicólogos de hoje dizem que você tem que fazer o que te deixa feliz. Segue seus impulsos, busca pelo prazer, evita o desconforto, larga do marido, larga da mulher, desiste desse emprego. Pro ouvido, isso soa gostoso, isso soa libertador, é sedutor escutar essas coisas. Mas pra alma é uma armadilha que te joga numa prisão. Porque uma alma que é governada pelos impulsos, pela vontade ali do momento, pelo desejo do agora, é uma alma que não descansa. Ela fica oscilando sem parar entre o vazio, a frustração, a ansiedade e a tristeza. Ela nunca vai se satisfazer porque o próximo desejo já está formado antes que o atual seja satisfeito. É como se você tentasse matar sua sede com água salgada. A cada gole que você dá, mais a garganta seca e mais sede você fica. Então, se ordenar a nossa alma é trazer paz interior, o que a gente tem que fazer quando o nosso sofrimento é real, quando o nosso sofrimento é inevitável, quando ele é mais profundo? O que acontece quando a dor não tem uma solução? Na experiência humana, a gente encontra uma resposta
profunda e certeira para isso. Porque o comportamento humano, ele pode agir de duas formas frente a um sofrimento. O primeiro é o desespero. Mas mesmo em algumas situações extremamente difíceis, desesperadoras, algumas pessoas conseguem conservar a paz interior. E por que isso acontece? Por que algumas pessoas quebram e outras pessoas vencem? As pessoas que vencem, elas encontram um sentido para aquilo que elas estão vivendo naquele momento. O homem, ele não precisa de uma vida sem dor. E sinceramente, isso é impossível. A vida nunca vai ficar completamente em paz. Sempre vai ter algo te machucando. Sempre vai ter um problema para você resolver. Quando tudo estiver bem, você vai perder alguém. A vida é assim, uma sequência de resolução de problemas. O ser humano, ele só vive em paz quando ele tem um motivo para viver. Grande parte da epidemia de transtornos psiquiátricos que nós vivemos hoje, e isso é uma realidade, nasce quando o homem tenta viver sem reconhecer uma ordem objetiva para a vida. Quando tudo se resume ao desejo pessoal, nada é sólido o suficiente para sustentar a vida. Mas quando existe um propósito real, até o sofrimento, ele pode ser integrado à sua vida como parte do caminho para que a finalidade boa seja alcançada. Então agora, meu querido espectador, nós chegamos numa parte primordial desse vídeo, na parte prática. Como é que você, aí na sua casa, pode aplicar isso tudo que a gente falou no seu dia a dia, na sua realidade? Agora nós vamos transformar essas ideias numa prática real. Porque se você quiser viver em paz, você precisa desenvolver 3 hábitos interiores. Veja, não é nada externo, mas são 3 hábitos interiores. Primeiro, reordene as suas prioridades. Você precisa se perguntar todos os dias: o que realmente importa na minha vida? E essa pergunta é importante porque quando você não tem prioridade, você fica perdido. Quando tudo é prioridade, então nada importa de verdade. A paz, ela exige hierarquia. Então se pergunte: o que realmente importa na sua vida hoje? O segundo hábito interior é a disciplina das suas paixões. Porque a serenidade, a paz, ela não vai vir automaticamente, ela é construída. E ela nasce quando a nossa razão governa a nossa vontade e as nossas emoções. E isso pode ser trabalhado no dia a dia com a prática das virtudes. Qual a principal delas? A virtude da prudência. Depois, a virtude da fortaleza para continuar firme nesse caminho. Depois, a temperança, que é a moderação dos apetites sensíveis. E por último, a justiça, que é agir de acordo como se deve com o outro. São essas virtudes que ordenam a razão para o comando da alma, para o comando da vontade, para o comando das emoções. E o terceiro hábito interior é buscar os sentidos das dificuldades. Em vez de você ficar se perguntando: nossa, mas por que isso está acontecendo comigo? Você precisa trocar essa pergunta por: o que essa situação exige de mim agora? O que eu preciso fazer agora? O que isso significa para mim agora? Essa simples mudança de pergunta transforma todo o sofrimento em missão. 3 perguntas para criar 3 hábitos. E é uma coisa fácil, mas não é uma coisa rápida, não é uma coisa imediata, porque os hábitos, eles levam tempo, eles precisam de tempo para se desenvolver. E de nada adianta você construir 3 bons novos hábitos se você continuar pendurado em hábitos ruins anteriores. Então, quando você perceber que você está se colocando no papel de vítima, que você está sendo vitimista, você precisa ver esse pensamento de fora, em terceira pessoa, analisar esse pensamento como não sendo seu, porque não é quem você quer ser. E aos poucos, você vai conseguindo crescer na virtude enquanto se afasta do seu vício de pensamento atual. Agora pense e me responde com honestidade aí nos comentários. Você hoje está tentando consertar o caos do mundo para encontrar a sua paz? Ou você está construindo uma alma capaz de se manter em paz mesmo quando o mundo está um caos? Porque lembra, enquanto a sua felicidade for dependente das circunstâncias, você nunca vai ser feliz. Se você quer continuar aprendendo a ser uma pessoa mais forte, você precisa fazer 2 coisas simples. O primeiro é deixar um like nesse vídeo, porque isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa continuar chegando até você. E o segundo é se inscrever aqui no canal, porque a nossa caminhada está só começando.